um lugar de conquista. Já recebeu vida abundante? Aplauda Jesus bem forte! O povo de Deus enfrentando desafios. Eu tenho para ti águas tranquilas. Atravessando fronteiras. A vida abundante está chegando na minha vida. Conquistando seu espaço. Eu tomo posse. E vencendo pela fé. Águas tranquilas. Assista agora o programa Vida Abundante com o pastor Reginaldo França. Bom dia, um abraço companheiro a todos vocês que estão assistindo o programa Vida Abundante. Que a paz de Deus, que excede todo entendimento, repose em vossos corações, guardando as vossas vidas em Cristo Jesus. Que Deus possa vos abençoar profundamente nesta manhã de vitória através do programa Vida Abundante. Nesse momento, vamos ouvir uma poderosa palavra de Deus. Logo após, estaremos ouvindo um testemunho que vai impactar a sua vida. E depois, terminando nosso programa com um grande momento de louvor. Fique atento, eu sei que Deus falará ao teu coração, derramando toda sorte de bênçãos espirituais em Cristo Jesus sobre a sua vida. Vamos ouvir a poderosa palavra de Deus. Quero pedir aos amados irmãos nesta hora, vamos abrir as nossas Bíblias, sentados mesmo, Lucas capítulo de número 15, glória a Deus, exaltado seja o nome do Senhor. Lucas capítulo de número 15, estarei lendo alguns versículos. Aleluia, são 3 parábolas distintas, aleluia, mas com um significado muito importante para a vida da igreja. Lucas capítulo de número 15, verso 4 em diante, eu estarei lendo e os irmãos acompanham. Verso 4 diz assim: que homem dentre vós, tendo 100 ovelhas, perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99, e não vai após a perdida, até que venha a achá-la. E achando-a, põe sobre os seus ombros, cheio de júbilos. E chegando à sua casa, convoca os amigos e vizinhos, dizendo-lhes: alegrai-vos comigo, porque já achei a minha ovelha perdida. Verso 8: o qual a mulher, que tendo 10 dracmas, se perdeu uma dracma, não acende a candeia, e varre a casa, e busca com diligência até achá-la, e achando-a, convoca as amigas e vizinhas, dizendo: alegrai-vos comigo, porque já achei a dracma perdida. Verso de número 17: e caindo em si, disse: quanto trabalhadores de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome. Levantar-me-ei, irei ter com meu pai, e dir-lhe-ei: pai, pequei contra o céu e perante ti, já não sou digno de ser chamado teu filho, faze-me conforme um dos teus trabalhadores. E levantando-se foi para seu pai, e quando ainda estava longe, viu seu pai, e se comoveu de íntima compaixão, e correndo lançou-lhe ao pescoço, e o beijou. E o filho lhe disse: pai, pequei contra o céu e perante ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: trazei depressa a melhor roupa, e vesti-lhe, pondo-lhe um anel na mão e sandália nos pés. Trazei o bezerro cevado, e matai-o, e comamos, e nos alegremos. Amém? Essa parábola é uma parábola, são 3 parábolas na verdade. A parábola da ovelha perdida, a parábola da dracma perdida e a parábola do filho perdido, do filho pródigo. São 3 mensagens, aleluia, 3 parábolas distintas, mas que demonstra para a vida da igreja
o incomparável amor que Deus tem por nós. Eu quero dizer que o amor de Deus pela vida do homem é um amor profundo, é um amor eterno, é um amor abnegado. Eu quero dizer que Deus, Ele vai usar todos os meios. Deus, Ele vai usar todos os recursos. Deus, Ele vai usar todas as alternativas para abençoar e para resgatar a vida do homem. Nós vemos aqui nessas 3 parábolas. A primeira parábola da ovelha perdida. Conta-se a história do pastor. E esse pastor tinha 100 ovelhas. O texto nos revela que ele saiu para o deserto. E no meio do deserto, uma dessas ovelhas se perdeu. Eram 100 ovelhas. Se perdeu uma, ou seja, se perdeu 1%, aleluia, das ovelhas. Se nós formos analisar, aleluia, às vezes é um número insignificante. Apenas 1% se perdeu, aleluia. Mas nós vemos aqui que esse pastor, aleluia, ele deixa as 99 e ele vai em busca daquela ovelha que se perdeu no deserto. Eu quero dizer que às vezes, aleluia, nós nos perdemos em meio às provações, porque o deserto simboliza provações. Às vezes passamos por tribulações, passamos por aflições, passamos por problemas, aleluia, e nesses problemas nós nos perdemos. Mas eu quero dizer, aleluia, você pode até achar que está perdido, porém os olhos do Pai estão focados em você. Exaltado seja o nome do Senhor. Quando aqui o pastor, aleluia, ele vai em busca dessa ovelha, 1%, aleluia, das ovelhas que se perderam. Ele está dizendo para a igreja, ele está dizendo para você, que todo ser humano, aleluia, todo homem, toda pessoa tem um valor peculiar, tem um valor singular para Deus. Eu quero dizer que Deus não vai abrir mão da tua vida. Eu quero dizer que Deus não vai abrir mão da tua família. Eu quero dizer que Deus não vai abrir mão do teu chamado, da tua história. Exaltado seja o nome do Senhor. E aonde você estiver, o amor de Deus vai te alcançar. Aonde você estiver, o desvelo paternal de Deus, os cuidados de Deus vai te alcançar. Porque Deus não desiste de você. Exaltado seja o nome do Senhor para todo sempre. Diz aqui a história que na época de Jesus, aleluia, o pastor de ovelhas dava nome às suas ovelhas. Ele conhecia as ovelhas pelo nome e as chamava pelo nome. Por isso que lá em João 10, Jesus fala que o pastor conhece as ovelhas e as chama pelo nome. Exaltado seja o nome do Senhor. Imagine bem, eram 100 ovelhas e na hora de fazer as contagens dela, o pastor vai chamando nome por nome. Aleluia, exaltado seja o nome do Senhor. E quando ele chama o nome daquela ovelha, da 100ª, ele não encontra. Exaltado seja o Deus de Israel. Deus está dizendo para você, aleluia, que Ele tem o teu nome gravado na palma das suas mãos. Exaltado seja o nome do Senhor. Ele conhece a tua história, Ele conhece o teu nome. Exaltado seja o nome do Senhor. Você pode glorificar a Deus. Você tem um valor singular, você tem um valor peculiar para Deus. Exaltado seja o nome do Senhor. E nesta hora, neste momento, os céus estão abertos, a mão do Senhor está estendida e Ele está derramando da sua graça, do seu amor, dos seus cuidados para com a sua vida. O texto nos revela que quando o pastor ele encontra a ovelha ferida, machucada, exaltado seja o nome do Senhor, a primeira coisa que ele faz, ele pega aquela ovelha, aleluia, coloca sobre os seus ombros, aleluia, coloca sobre as suas costas, aleluia, e vai caminhando com ela, aleluia, nos seus ombros, pastor. O que o Senhor está dizendo, eu quero dizer, aleluia, que Deus assumiu a responsabilidade da sua vida. Eu quero te dizer, alabacanda, aramanaia, você pode ter chegado aqui ferido, ou ferida, ou machucada, ou cheio de trauma, ou cheio de amargura, com tanto problema na vida, mas Deus manda te dizer que Ele levou o seu
Ele assumiu a responsabilidade da tua vida. Ele está dizendo para Satanás: não toque nesta ovelha, porque esta ovelha é minha. Vira para alguém e diga: ninguém vai tocar em você, porque você tem dono. Davi era o maior exemplo de um pastor de ovelha. Davi, quando ele vai falar com Saul, aleluia, para que Saul liberasse para a guerra, Saul fala assim: Davi, você não tem experiência. E ele fala para Saul: olha, Saul, quando eu estava apacentando as ovelhas do meu pai, apareceu um urso para destruir as ovelhas do meu pai. Eu fui lá, matei o urso, mas protegi a ovelha do meu pai. Aí Davi fala: olha, Saul, eu também estava pastoreando as ovelhas do meu pai, e de repente se levantou um leão para destruir as ovelhas do meu pai. Eu fui lá, matei o leão, mas protegi as ovelhas do meu pai. Você não está entendendo, aleluia. Alabacandarabahai, o bom pastor Jesus Cristo, aquele que dá vida pelas ovelhas, ele está dizendo para você, aleluia, que o mal não vai te tocar, o mal não vai te devorar. Aleluia, glorificado seja o nome do Senhor. Pode levantar o urso, pode levantar o leão, pode levantar quem quer que seja. A proteção paterna, o desejo de Deus está sobre a tua vida. Quem pode se sentir guardado e protegido? Como ovelha. Diga isso para alguém: Paulo, como ovelha, você tem um valor singular. Você tem um valor peculiar para Deus. E você é de Deus. Ninguém vai te tocar. Ninguém vai te arrebatar. Ninguém vai te tomar da mão daquele que tudo pode. Exaltado seja o nome do Senhor para todo sempre. Glória a Deus. Jesus continua falando sobre as parábolas. E aí vem a segunda parábola muito importante, a parábola das dracmas. E aleluia, Jesus fala que uma mulher, aleluia, tendo 10 dracmas, ela vai e perde, aleluia, uma dracma das 10 dracmas. O interessante, olha aqui para mim, que, aleluia, essas dracmas tinham um valor muito importante. Essas dracmas tinham um valor muito especial. Segundo a história, essas dracmas valiam 1 denário romano, ou seja, eram joias de muito valor, né? Tinha para aquela mulher valor sentimental, tinha para aquela mulher valor financeiro, tinha para aquela mulher um valor muito grande. E agora essa mulher, ela perde uma daquelas dracmas. A história nos revela, aleluia, que ela acende uma candeia, aleluia. A história nos revela que ela começa a varrer a casa, aleluia, e ela começa a procurar com diligência aquela dracma que se perdeu até achá-la. Pastor, o que o senhor está dizendo? Eu quero dizer que na nossa caminhada, olha aqui para mim, isso é forte. Na nossa caminhada, nós perdemos muitas coisas valorosas. Eu quero dizer que no mundo que nós estamos vivendo, o teu adversário, que é o meu adversário, ele quer mexer em áreas valorosas da tua vida. Ele quer tocar em áreas importantes da sua vida. Eu quero te dizer, aleluia, que no mundo que nós estamos vivendo, Satanás tem lutado para destruir famílias. Satanás tem lutado para destruir casamentos, filhos, aleluia, jovens, adolescentes. Mas eu quero te dizer, aleluia, que o Deus que você serve, Ele está aqui para resgatar na tua vida aquilo que de valor foi tirado e foi tomado. A mulher, ela toma 3 atitudes para encontrar aquela dracma perdida, que todos nós temos que tomar. Primeiro, ela acende
a candeia. Diga para o teu irmão, acender a candeia. Fala de vida com Deus. Fala de vida espiritual. Existem muitas pessoas que já perderam a vida com Deus, já perderam a comunhão com Deus. Exaltado seja o nome do Senhor. Mas aquela mulher, para encontrar a dracma, a primeira coisa que ela faz, acende a candeia. Aleluia. Exaltado seja o nome do Senhor. Como está a tua vida com Deus? Como está o teu relacionamento com Deus? Como está o teu compromisso com Deus? Sabe qual é o problema de muita crise no meio das famílias? Muita crise familiar, crise pessoal, crise existencial. É falta de Deus. Aleluia. Salmo 127 diz que se Deus não edificar a casa, em vão trabalham aqueles que nela edificam. Quem edifica a casa é Deus. Quem edifica a família é Deus. Quem edifica teu casamento é Deus. Mas muitas das vezes nós estamos distantes de Deus. E é hora de acender a candeia. Você tem orado? Você tem jejuado? Você tem lido a Bíblia? Você tem buscado o Senhor? Você tem reunido sua família para estar nos pés de Jesus? Se você não está fazendo isso, com certeza vai se levantar problema, vai se levantar crises. Mas eu quero te dizer que aquela mulher, ela acendeu a candeia. Segunda coisa que aquela mulher fez, depois de acender a candeia, ela fez uma limpeza na casa. Ela fez uma varredura na casa. Ela tirou toda a poeira, toda a sujeira, tudo que não prestava. Aleluia, porque a dracma estava perdida, porque tinha muita sujeira e estava lá dentro de casa. Aleluia. Aleluia. Você pode glorificar o nome do Senhor? Existe um momento em nossas vidas que nós temos que parar para fazer limpezas. Existe um momento em nossas vidas que nós temos que tirar de nós tudo que não agrada a Deus, tudo que está impedindo a obra de Deus de ser completa em nossas vidas. Exaltado seja o nome do Senhor. E aquela mulher, aleluia, ela acendeu a candeia, ela varreu a casa, ela fez uma limpeza total, aleluia. E diz a Bíblia que não ficou por aí não. Ela foi com diligência, ela foi persistente, ela foi determinante, ela não parou de buscar, ela não parou, aleluia, de caçar aquela dracma, até que ela acha a dracma perdida. Aleluia, Deus. Precisamos acender a candeia. Precisamos varrer a casa. Precisamos, aleluia, perseverar e persistir em buscar o Senhor. Exaltado seja o nome do Senhor. Quem está disposto nesta noite, aleluia, aleluia, acender a candeia, dá um glória a Deus aí. Aleluia, aleluia, não pode apagar, a candeia não pode estar apagada. O crente não pode estar vazio, pelo contrário, se encha de Deus, busque a Deus, tira tudo que não presta na tua vida, porque a bênção de Deus vai chegar. E ela foi lá e achou a dracma perdida. E foi uma festa. A terceira parábola é a parábola do filho pródigo. Aquele filho mais novo que tinha tudo na casa do pai. Aquele filho mais novo que tinha o amor do pai, que tinha a proteção do pai, que tinha os cuidados, o carinho do pai. Mas ele toma uma decisão. Ele chega para o seu pai e fala: pai, eu quero a parte da herança que me pertence, porque eu quero viver a minha vida do meu jeito e da minha maneira. O pai pega, aleluia, a sua parte da herança e dá na mão daquele rapaz.
aquele rapaz pega a sua herança e diz a Bíblia que ele vai para uma terra longínqua, aleluia, onde ele gasta toda a sua herança dissolutamente. O texto nos revela, aleluia, que aquele rapaz foi parar ali no chiqueiro de porco, aleluia, e lá ele queria comer, aleluia, das migalhas que o porco comia, e ninguém lhe dava nada. Mas o texto nos revela aqui uma importante lição na vida desse rapaz. Depois que ele perdeu tudo, aleluia, depois que ele chegou num estado deplorável, diz a Bíblia que ele caiu em si, aleluia, ele caiu em si e lembrou da casa do pai. Uma coisa interessante aqui nessas três parábolas: a ovelha, aleluia, o pastor foi buscar no deserto, aleluia, a dracma, aleluia, a mulher foi caçar até achar. O filho não, aleluia, o filho tomou a decisão errada, fez a escolha errada, perdeu tudo, e o pai não foi atrás dele, porque ele precisava retomar a sua vida, ele precisava refletir, ele precisava repensar, ele precisava tomar novas atitudes, novas decisões. Olha aqui, tem coisas que só você pode fazer, tem posicionamento que só você pode tomar. Deus não pode tomar por você, a igreja não pode tomar por você, o pai, a mãe, o marido, a esposa, o filho não pode tomar por você. Existem decisões que só você pode tomar. Glória a Deus, que palavra gloriosa. Tenho certeza que Deus falou profundamente ao seu coração. Eu tenho certeza que a sua vida foi impactada pelo poder da palavra de Deus. Eu tenho certeza que você vai receber o seu milagre, a sua vitória, porque Deus falou contigo nesta manhã. Vamos ouvir agora um grande testemunho que vai impactar o seu coração e trazer bênçãos para a sua vida e aumentar a sua fé. Vamos ouvir o testemunho em nome de Jesus. Bom dia! Que a paz do Senhor Jesus esteja com todos vocês que mais uma vez estão assistindo ao programa Vida Abundante com o pastor Reginaldo França. Hoje você vai ouvir um testemunho que eu tenho certeza que vai falar muito ao seu coração. Nós estamos aqui na casa da irmã Jane, que viveu um milagre muito lindo da parte de Deus. E hoje ela vai estar contando para todos vocês o que o Senhor fez na vida dela. A paz do Senhor, irmã Jane. Paz do Senhor, amém. Conta pra gente o que aconteceu na sua vida, o que Deus fez. Há um ano atrás, eu sofri um AVC isquêmico, né? E eu passei por momentos muito difíceis na internação, tanto na UTI, né? Que quando para a medicina dos homens não tinha mais jeito, né? Deus se mostrou milagroso em relação à minha vida, porque eu passei mais de 15 dias na UTI. Ô Jane, e como que você foi parar no hospital? O que aconteceu? Bom, eu já estava sentindo há alguns dias muita dor de cabeça, muito forte, né? E no dia que eu tive o AVC, eu senti mais dor de cabeça ainda e uma dor que vinha na nuca e o pescoço travou. Aí eu fui medicada no hospital daqui e depois fui mandada para outro hospital, que é onde eu fiquei internada por vários dias. E lá, no começo, até houve um pouco de descaso em relação ao que eu estava sentindo, porque os médicos no começo achou que era estresse, que era nervosismo, e depois que era um problema de lombar, mas eu já estava assim totalmente com o lado esquerdo paralisado, eu já não respirava mais sozinha sem a ajuda do balão, não conseguia respirar, e a confusão que eu tinha, assim, mentalmente falando, assim, eu não conseguia concluir frases nem nada, para mim era muito disperso as coisas, Sim. E eu não lembro de quase nada o que me aconteceu antes da UTI, alguns dias no quarto antes disso, né? Sim. E eu tive uma parada respiratória que foi o que me levou para a UTI. Isso complicou muito a minha situação. Chegou um certo momento em que os médicos mandou chamar toda a família porque disse que eu não teria mais horas de vida, né? Sim. E nessa hora Deus se mostrou presente e me devolveu a vida. Isso foi o primeiro milagre que Ele fez comigo dentro daquela UTI. Sim. Dias depois, eu precisava respirar sozinha, sem o aparelho mecânico que eu estava usando. E nesse dia, a chefe da UTI veio até mim conversar e pediu que se eu acreditasse em alguma coisa, que eu teria que, naquele momento, pedir com toda a minha força, porque senão eu teria que fazer traque se eu não conseguisse respirar sem o aparelho. Sim. Naquele momento, eu fechei os olhos, fiz uma oração para Deus
e pedi que ele terminasse aquela angústia naquela hora. E eu me comprometi com Deus a dar o meu testemunho sobre o que aconteceu Você comigo. ficou quantos dias em coma? Eu fiquei em coma total 8 dias. E durante esse período, o que os médicos falavam para sua família? Que por muitas vezes eles não sabiam como me tratar, por causa que eles classificaram o AVC que eu tive como um AVC raro, né, na região que eu tive. E eles, num certo momento, assim, que foi o mais crítico para mim, eles falaram para a família que só um milagre para me salvar, que não teria mais jeito. Sim. Né? Só Deus podia entrar e fazer alguma coisa. E ele fez, né? Então, no segundo momento em que eu precisei mais de Deus ainda, que era a parte em que eu tinha que aprender e respirar sozinha, quando eu fechei os olhos, fiz a oração e assumi um compromisso que eu daria o meu testemunho, e ao abrir os olhos, eu vi o pastor Reginaldo do lado do leito onde eu estava, né? E isso para mim foi assim... Ele não estava lá, mas Deus não te mostrou estava, ele. Mas Deus me mostrou ele, que foi a primeira igreja onde eu entrei para dar o testemunho, né? E na época que eu estava lá, naquela situação muito delicada, a igreja estava em oração por mim, e eu soube por outras pessoas que o pastor tentou ir fazer oração para mim, que ele sentia que teria que estar na UTI. Só que acabou não dando muito certo dele ir até lá, né? E eu sei do empenho da igreja com as orações para que eu me recuperasse. O que o cardiologista falou para você depois que você saiu do hospital, quando ele foi te contar o laudo? Foi uma consulta com ele foi muito claro em relação a tudo que me aconteceu, né? E ele perguntou para mim, até rindo, e perguntou: por que você está viva? Eu falei: porque Deus me quer aqui. E aí ele me fez o relato de tudo que me aconteceu, e realmente a situação foi muito complicada. Eu tive pneumonia na UTI, eu tive uma infecção hospitalar, meus batimentos cardíacos estavam muito baixos, né? Mas eu falei pra ele: Deus me queria aqui, né? E aqui hoje eu estou, né? Pra glória de Deus. Sem sequela, sem nada. Quantos dias no hospital? E eu fiquei 23 dias internada. E o dia da alta, eles falaram o quê? Na hora que você saiu do hospital? Os médicos mesmo, os que me deram alta, disseram que eu fui um milagre de Deus. Deus operou. O médico dos médicos fez aquilo que o médico não pôde fazer, enquanto né? pro homem já não tinha mais jeito, Deus se mostrou presente, né? Porque ele é fiel e ele faz. Faz. Eu acredito que você que ouviu esse testemunho, Deus tenha com certeza aumentado a sua fé. Que o Senhor possa continuar te abençoando e até o próximo programa, em nome de Jesus. Parecia que o céu estava fechado e o peso nos seus ombros queria te fazer ceder. Quando olhou ao redor, não viu ninguém, se sentiu só você e a sua fé em Deus. Um lugar de conquista. Já recebeu vida abundante. Aplauda Jesus bem forte. O povo de Deus enfrentando desafios. Eu tenho para ti águas tranquilas. Atravessando fronteiras. A vida abundante está chegando na minha vida. Conquistando seu espaço. Eu tomo posse. E vencendo pela fé. Águas tranquilas. Programa Vida Abundante, com o pastor Reginaldo França.